Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo, aqui é a Jussaber e hoje vamos fazer a análise do Samsung Galaxy Z Flip 5. Eu sei que vocês estão esperando há bastante tempo essa análise e é claro que eu vou falar a minha opinião sobre este produto em detalhes para vocês. Bora começar esse vídeo porque tem muita coisa para falar e eu não quero falar por muito tempo por aqui. Começando pela parte visual, ele não mudou muito em relação ao Z Flip 4, quando a gente compara assim em termos de design externo. Ele tem ali a questão de ter as bordas mais quadradinhas e tudo mais, que fica muito mais fácil, muito mais gostoso de você pegar, mas a dobradiça recebeu aprimoramentos para que o celular fique ainda mais fechado. E quando a gente olha pela lateral, realmente isso faz muito sentido, porque o aparelho mais fechado garante que você tenha aí uma questão de não ter a menor possibilidade de entrada de detritos que possam afetar a integridade do seu display e nem mesmo a questão de usabilidade. Ele continua com certificação IPX8, então você pode ali ter uma resistência à água, quando você tirar uma selfie até debaixo d'água doce, mas ele ainda não tem resistência à poeira, então ele estar mais fechadinho garante que você vai ter uma entrada menor de poeira e assim você vai ter uma proteção maior do seu produto, mesmo que a certificação dele não proteja 100% contra este tipo de material. A maior mudança do Z Flip 5 com certeza é sua tela externa, afinal ela foi de 1.9 polegadas para 3.4 polegadas. E como vantagem a gente não ganha só uma tela maior, mas também uma navegabilidade mais interessante, porque além de acessar widgets, calendário e outros recursos presentes no Z Flip 5, você também consegue acessar aplicativos no seu celular. No geral, existem algumas limitações de acesso aos aplicativos ainda no Z Flip 5, que eu acredito que os desenvolvedores vão atualizar quando a One UI 6 for lançada de uma vez no mercado. Então a gente vai ter aí mais aplicativos de maneira nativa na tela do Z Flip 5, porque aí você consegue acessar o YouTube, Spotify, aplicativo de mensagens e mais alguns apps específicos direto na tela do seu Z Flip 5 externa. Mas para você ter mais aplicativos, para você ter acesso aos jogos que tem o seu Z Flip também na tela externa, você precisa baixar o Good Lock. Inclusive, fiquem ligados aqui no canal porque vai sair um tutorial bem legalzinho de como você fazer o download do Good Lock e como você desbloquear o acesso a esses aplicativos direto na tela externa do seu Z Flip. Então, fiquem ligados porque é um tutorialzinho bem rápido, bem prático e que vai ajudar muito vocês nesse sentido também. Caso você esteja assistindo essa análise depois que já saiu o vídeo, o link vai estar aqui no card. Mas assim, há uma diferença do tipo de painel utilizado na tela interna e na tela externa. A tela externa é Super AMOLED, enquanto a tela interna é Dynamic AMOLED 2X, a mesma vista na linha Galaxy S, que é a linha principal da Samsung, mas a diferença é que ela é uma tela flexível. E em relação ao vinco, que é algo que muita gente se pergunta se a mudança no mecanismo de dobra também mudou a questão do vinco, não deletou 100% esse vinco. Eu ainda sinto quando eu utilizo o Z Flip 5, mas eu sinto menos do que sentia no Flip 4. Então tem uma questão de ter reduzido o vinco, mas não ter eliminado 100%, como era o esperado nessa nova geração. Ainda sobre a tela externa, a gente tem a questão de que o formato dela não agradou muita gente por conta de ter ali aquele recorte que fez com que ela ficasse parecendo uma pasta do Windows. E venhamos e convenhamos, é algo feio de se ver. Mas quando a gente começa a utilizar, principalmente dentro de alguns aplicativos em específico, quando você utiliza de maneira desbloqueada os aplicativos via o Good Lock, você consegue ter ali a questão de um recorte que faz com que o aspecto da imagem fique num formato mais quadradinho. Então, mesmo em jogos ou aplicativos específicos, você não vai ver aquele entroncamento ali, aquele recorte, aquela língua que tá passando ali na parte de baixo da tela, porque o próprio app já muda o aspecto para você conseguir visualizar de uma maneira um pouco mais interessante os conteúdos e também até mesmo para facilitar a vida dos desenvolvedores que não precisam ficar customizando os apps para caber naquele espaço adicional na parte de baixo. Em relação ao desempenho, temos uma evolução, afinal ele largou o Snapdragon 8 Plus geração 1 para chegar no Snapdragon 8 geração 2. Em termos de performance, ele tá muito mais fluido. Não é que ele não esteja fluido na geração anterior e também no antecessor, mas é que a cada geração a gente sente algumas diferenças que
fazem sentido, que você olha e pensa, se eu quiser utilizar por mais de 2 anos, eu vou conseguir sem nenhum travamento, vai receber as atualizações e tá tudo certo. Afinal, são 4 anos de atualização de sistema e 5 anos de pacote de segurança. Então, ainda temos uma longa jornada com o Z Flip 5 daqui para frente. Então, é importante essa questão de ter um desempenho focado no longo prazo, sim. Outra vantagem é que o Z Flip 5 já não tem mais versão com 128 GB. Então, a versão base desse aparelho, seja aqui no Brasil ou fora do Brasil, independentemente do país onde você vai comprar, é de 256 GB. Então, isso gera também uma vantagem, porque quanto maior é o espaço interno que você tem, maior é a sua experiência e melhor é a sua experiência. Porque o Z Flip 5 é um celular muito focado em criação de conteúdo. Você consegue criar conteúdos horizontais e verticais sem nem mesmo abrir o celular. Então, quando você tem espaço que te permita utilizar o aparelho com este propósito, faz todo sentido. Para mim, o Z Flip 5 é o celular que eu utilizei por algumas semanas aqui no canal para fazer unboxing. Então ele era a minha câmera de cima, a câmera de topo. Eu colocava ele aqui, tinha um previewzinho muito maior do que no Z Flip 4, inclusive, e conseguia colocar na visualização do jeito que eu queria. Eu normalmente colocava no preview vertical, porque dava para visualizar melhor o meu espaço da mesa, do que no preview horizontal, mas no geral realmente fazia muito sentido. Mas no geral realmente faz muito sentido essa tela maior para quem é criador de conteúdo. Para quem utiliza no dia a dia, um usuário normal, talvez faça sentido sim, por conta do aproveitamento de tela que você vai ter maior com a tela fechada, mas ainda é algo muito específico, é muito nichado dentro da minha visão de mercado. E já que eu estou citando a questão de criação de conteúdo e tudo mais, as câmeras do Z Flip 5 não receberam nenhuma evolução em relação a configurações de sensores quando comparados com os sensores do Z Flip 4. A única diferença é que a câmera frontal tá com uma abertura maior, que agora é f2.2, então você tem uma maior entrada de luz e isso até mesmo facilita o pós-processamento que a Samsung faz nas suas fotografias. Mas para quem utiliza o celular fechado, a câmera de selfies, que é a de 12 megapixels, que é a câmera traseira no caso, você não vai sentir a menor diferença. Os dois sensores continuam iguais, continuam com a mesma qualidade. É até esquisito falar isso, porque a Samsung acertou tanto no ano passado que eles resolveram fazer um copia e cola e jogar para esse ano, sem nenhuma melhoria realmente relevante para essa questão fotográfica, nem mesmo de filmagem, porque ele continua filmando em 4K a 30 e 60 fps. Não é que eu queira que ele filme em 8K a 60 fps, mas poderia ele filmar em 8K a 24 fps, só para a gente ter essa opçãozinha a mais, mesmo que a gente não utilize, mas tá o recurso ali, você quer utilizar, você tem, não precisa ficar reclamando que queria utilizar mais e não pode, porque não está disponível no seu aparelho. Bom, agora a gente vai para a parte polêmica, a bateria. A bateria do Z Flip 5 é de 3.700 mAh. Quando começaram a surgir os vazamentos sobre o Z Flip 5, existia-se a possibilidade de reduzirem a bateria do Z Flip 5 por conta da elevação no tamanho da tela. Felizmente isso não aconteceu. Só que existem alguns pormenores nessa dinâmica aí que são bem complicados. A bateria do Z Flip 4, por exemplo, durava aí uma média de um dia inteiro de uso quando você recarregava de manhã, só precisando recarregar de novo ali por volta das 8, 9 horas da noite, que era mais ou menos a hora que eu chegava em casa, que eu poderia carregar o celular sem nenhuma preocupação. O que era ótimo, porque no Z Flip 3 eu não tinha essa liberdade para recarregar e eu precisava pelo menos de uma carga a cada 4 horas de uso. Então, era uma média de 3 a 4 recargas por dia, o que não era nada legal. Mas, no Z Flip 5, no início, assim que ele saiu da caixa, era isso que eu tinha. Usava o dia inteiro, carregava ali no final do dia e estava tudo bem. Com uma tela externa maior, ele durar isso tudo era a perfeição, só que não. Depois que ele recebeu algumas atualizações ali do pacote de segurança, por isso que foi vantajoso utilizar ele por mais de um mês, começou a dar ruim. A bateria começou a drenar um pouquinho mais rápido e ele começou a mostrar que veio, sabe? Que não era uma questão de renovar
o que a gente viu ali no Z Flip 3, que era um celular que você só ficava com ele na tomada quase que o dia inteiro, mas também não seria um Z Flip 4, onde você não precisaria ficar com ele na tomada o dia inteiro. Mas ele seria um meio termo dos dois, precisando carregar 2 vezes ao dia ali no meiozinho da tarde, quase finalzinho, e também no final da noite, para você ter bateria no outro dia, ou carregar de manhã, no início da tarde, para você ter bateria também durante a noite sem nenhum problema. E isso é complicado, porque eu sou uma pessoa que eu utilizo bastante o celular quando eu tô testando ele. Eu utilizo do modo hardcore como eu utilizo o meu celular no dia a dia, que no caso é o S23 Ultra. Ele tá aqui, por isso que eu apontei, mas vocês não estão vendo, porque eu tava gravando outro vídeo com ele, mas isso não importa para essa análise. Então, eu utilizo muito a seção de aplicativos, redes sociais, aplicativo de transporte, utilizo muito jogando. No geral, a minha experiência de uso consome muita bateria do aparelho. E no Z Flip 5, no início, ele estava dando conta do recado lindamente. Tava ali conseguindo se adaptar ao meu tipo de uso, só que chegou um período em que ele começou a se atualizar e começou a flopar em termos de autonomia. A autonomia dele continua sendo boa, mas não é excelente como era no início. Então, se você utilizar ali por mais de um mês, você vai sentir isso na prática. Por quê? Todo celular tem inteligência artificial. E o Z Flip 5 não é diferente dos outros aparelhos da Samsung. Ele tem ali um machine learning que vai aprendendo com a sua usabilidade para tentar administrar a autonomia de bateria da melhor forma possível para você ter ali uma experiência bem proveitosa com o aparelho. Só que no caso do Z Flip 5, o machine learning aprendeu e talvez tenha aprendido do jeito errado, ou talvez alguma atualização meio que resetou o aprendizado dele, eu não sei ao certo o que aconteceu. O que eu sei é que quando eu devolvi o aparelho para a Samsung, a bateria estava durando bem menos do que quando eu estava recebendo da empresa para testar. Então, é bom essas análises assim depois de um certo tempo, porque permite que a gente veja alguns erros que passariam usando somente nos primeiros dias de uso. Então, para mim, na minha opinião, acredito que talvez uma atualização de software ajude a melhorar e otimizar esse consumo geral de bateria. Porque a tela externa não é de 120 Hz, então não vai ter uma sugação muito grande ali da carga do aparelho. Por maior que ela seja em relação ao antecessor, realmente não tem nenhum outro diferencial que faça com que seja justificado esse consumo excessivo, além de você, claro, ficar utilizando lá aplicativos e tudo mais. Talvez o Good Lock tenha contribuído negativamente para isso, mas aí complica, porque é um aplicativo desenvolvido pela própria Samsung, que pode ser utilizado dentro do aparelho, mas que consome mais bateria. Não é interessante isso na prática, e eu também não estou acusando o Good Lock disso, porque eu não testei individualmente para saber se era culpa dele ali o consumo a mais de bateria que estava rolando no Z Flip 5. Mas o que eu sei é que após um mês foi essa experiência que eu tive em relação à bateria deste aparelho. Mas eu me prolonguei bastante nessa questão de bateria, porque é realmente relevante e importante ser falada para vocês em vídeo, porque vai impactar diretamente na sua experiência. Mas ainda assim, é uma boa bateria, porque você só carrega 2 vezes ao dia, ao invés de carregar 3 ou 4, mas sim, teve um downgrade, apesar de ter a mesma especificação, quando a gente compara com o antecessor. O Z Flip 5, no geral, é um ótimo celular. A tela maior faz sentido, tem boa usabilidade, a tela interna continua sendo maravilhosa e com esse fechamento novo do mecanismo de dobra fica ainda melhor em relação a vinco e também a não entrada de detritos que possam afetar negativamente a sensibilidade do display. O que pega mais no Z Flip 5 é a questão da bateria, porque ela tá gastando mais do que o esperado, e também a questão do preço. O Z Flip 5 chegou ao Brasil por R$8.000, como eu falei no unboxing dele aqui no canal, que o link vai estar aqui no card. Mas atualmente ele já está começando a ser visto
próximo aos 5.500, abaixo deste preço em muitas oportunidades, inclusive vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês comprarem pelo menor preço possível, e comprando por lá vocês ajudam o canal a trazer mais vídeos e mais conteúdos para vocês. E vale lembrar também que o Z Flip 5 possivelmente vai ser o cara do momento na Black Friday, então fiquem de olho nesse aparelho, porque ele pode chegar até na casa dos 4.000. Não chegar a 4.000 redondo, né? Mas chegar ali uns 4.500 talvez. Então ele vai valer muito a pena nesse finalzinho de ano. E por ser a versão de 256 GB de espaço interno, vale mais a pena ainda. Então, quando a gente fala de preço de lançamento, o Z Flip 5 não valia a pena. Mas quando a gente olha o preço atual, ele começa a fazer mais sentido. Beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desta análise do Samsung Galaxy Z Flip 5. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Na descrição do vídeo, como eu já disse, vai ter o link para a compra deste produto, e comprando por lá você ajuda o canal a trazer mais vídeos e mais conteúdos para vocês. E também deixe nos comentários suas opiniões em relação ao Z Flip 5 e em relação aos celulares dobráveis no geral. Eu sei que muita gente ainda não gosta de dobrável, mas vai ter que se desdobrar os dobráveis uma hora dessas. É isso aí, pessoal. Se ainda não é inscrito do canal, se inscreva e ative as notificações. E até nosso próximo vídeo. Tchau!